Fala meus manos, Luiz aqui e mais um vídeo de Tony Kaku Kawaii. O capítulo 157 chegou, contando aí mais um pouquinho da história da Chitose com a Tsukasa. Então galera, já vai deixando aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perderem os próximos vídeos. E sem mais enrolações, bora! Naquele dia houve uma deusa. Quando a guerra ainda não tinha acabado, essa pessoa usando seu próprio corpo me protegeu de um bombardeio aéreo. E ao fazer isso ela se tornou uma bagaça de pedaços de carne. Pelo menos era o que eu achava. Tsukasa diz que não há necessidade de se preocupar, pois ela é uma mulher odiada pela morte. Eu pensei que havia encontrado uma deusa. Chitose questiona o porquê, afinal viu o corpo de Tsukasa esmagado. Tokiko fica extremamente bravo com Tsukasa, dizendo que ela não deveria mostrar essas coisas terríveis para crianças, mas ela diz que não havia outro jeito de salvar Chitose de cair do penhasco. E Chitose não entende, mas naquela hora Tsukasa responde que sim, eu sou odiada pela morte. Capítulo 157 Odiada pela morte. Conversando com Tsukasa, Chitose pergunta se sua avó estabeleceu um grupo financeiro por tê-la salvado. Tokiko diz que sim, e Chitose reage alegremente, dizendo que Tsukasa salvou sua vida 2 vezes, e diz que se ela não tivesse salvo sua avó, ela não teria nascido. Tsukasa diz então que isso pode ser verdade. Como já estava ficando tarde, Tokiko diz para Chitose passar a noite por lá. Conversando com Tokiko, Tsukasa diz que Chitose é muito fofo e que lembra ela. Então Tokiko pergunta no que, e Tsukasa responde, naquele olhar de eu encontrei uma deusa, é igualzinho ao de Tokiko quando pequena. Então ela responde dizendo que não se lembra de ver a sua desajeitada Nesama desse jeito. Tsukasa então pergunta se ela não se lembra de quando segurava sua mão dizendo Nesama toda hora, e então Tokiko diz que está se confundindo, mas Tsukasa diz que não há como se confundir. Então Tokiko começa a tossir, e Tsukasa pergunta se está tudo bem, mas ela disfarça dizendo que sua garganta ficou seca porque ela vem com aqueles assuntos estranhos. E então Tokiko vai dormir. No dia seguinte, Chitose pergunta se Tsukasa não acha ruim ficar isolada por lá todo esse tempo, e diz que ficar isolada não vai resolver o problema em nada. Então Chitose diz que se ela quer mesmo resolver esse problema, elas vão voltar para a cidade, e então vão planejar o que fazer no futuro, e diz para ela ir morar junto com ela. Então Tsukasa diz para Tokiko dizer alguma coisa, e ela também responde que Chitose tem razão, que ao invés de ficar isolada, é melhor ela morar com elas. E novamente Tokiko dá uma tosse preocupante. Naquela hora eu finalmente percebi que a Tokiko estava se esvaindo. Por isso Tsukasa decidiu descer a montanha como Tokiko desejava, pensando em fazer o que ela dizia. Não importava o quanto elas pesquisavam, não conseguiam encontrar uma solução. Tsukasa diz que Tokiko começou a entrar em pânico, frustração, e a quantidade de vezes que ela expressava um rosto de arrependimento também aumentou. Realmente Tsukasa se sentia mal por ela. Ela não a tinha salvo para que Tokiko sentisse aquilo. A história daqui em diante acho que você também sabe, querido, diz Tsukasa. Secretamente uma missão de larga escala foi feita e que trouxe uma pedra lunar para a Terra. E com a tecnologia de última geração pesquisaram ela. Foi uma última tentativa. No entanto, não foi encontrado nada. Tsukasa pensou que se continuasse com essas tentativas inúteis iria desperdiçar a pouca vida restante da Tokiko, e então ela saiu de casa. E foi nesse dia em que Nasa a encontrou. Naquele dia, porque ela se encontrou com Nasa, Tsukasa decidiu mais uma vez encarar Tokiko. Como Nasa disse um tempo atrás, você não pode ser a primeira pessoa a soltar a mão. Ela pensou que faria ele esperá-la por 2 anos. Tsukasa acreditava se fosse só um pouco tempo, o destino que ela sentiu entre eles não iria se quebrar. E como resultado, sua intuição estava certa. Não conseguimos o resultado desejado, Tsukasa disse. No entanto, ao tentar todo o possível, pelo menos essa realização a Tokiko conseguiu. Após isso, Tsukasa se separou de Tokiko. Ela desejou que Tokiko não vivesse mais por ela e que vivesse por si mesma. Ela só não esperava que fosse por um período tão curto. Então Tsukasa diz ao Nasa que vai sair um pouco.
Nasa pergunta se ela quer que ele vá junto, mas ela responde que está tudo bem, pois ela quer se despedir de Tokiko sozinha. E esse foi o capítulo de hoje, um capítulo muito bom, emocionante também. Esse arco esse arco da Tokiko tá sendo muito interessante de se acompanhar. Creio eu que ele vai finalizar no próximo capítulo, 158, que acho que já foi lançado, só que ainda não saiu a tradução. Mas quando sair a tradução, em breve vou estar trazendo aqui pro canal para vocês. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê na próxima. Tchau.